Madalena dos Santos Cruz estava grávida de 3 meses. A dona de casa, Elisângela Barbosa, não resistiu a um corte profundo no útero. Uma em cada 5 brasileiras de até 40 anos de idade já fez pelo menos um aborto ilegal. Entendo que o feto ele não é independente da mãe, né? Ele é ligado com a mãe através de um cordão umbilical e eles naquele momento eles ainda são um mesmo corpo. Então, quando uma mãe atenta contra o feto, ela atenta contra a sua própria vida. E, de uma forma geral, né, talvez pela minha formação você deve imaginar que eu deveria defender que o aborto não deve ser legalizado, mas eu penso no seguinte: eu acho que uma sociedade pode ser construída a partir do diálogo e que cada caso pode ser analisado separadamente. Talvez seja um caminho mais difícil, um caminho mais complexo de ser feito, mas eu estou tentando visualizar e vislumbrar um ideal, que seria analisar cada caso. Por exemplo, se é o caso de um feto, né, uma gravidez resultante, né, oriunda de um estupro, então eu acho que vale a pena consultar essa mãe, entender qual que é a condição, qual é a realidade, qual é a condição psicológica que essa mãe tem de ter essa criança, de inserir essa criança na sociedade. Se a mãe corre o risco também, eu também acho que tem que ser analisado, tem que ser pensado, e eu penso que o Estado ele tem sim essa responsabilidade em analisar caso a caso e dar sim um norte, né, para isso, para essa decisão de se deve ser abortado ou não. Não acho que se legalizando completamente, do jeito que está, assim, simplesmente legalizando e dando essa responsabilidade para a mãe, para a cidadã, em tomar a decisão de tirar ou não o feto, eu não acho que essa é a solução. Mas sim que através do diálogo entre ambas partes, tanto o Estado quanto essa mãe, através de um diálogo, entender e compreender, e aí sim, com o auxílio da psicologia, enfim, né, se há mesmo condições dessa criança nascer e se desenvolver dentro de uma sociedade como a nossa. Quando os movimentos feministas militam pela descriminalização do aborto, ninguém está defendendo o ato do aborto em si. Ninguém é a favor do ato do aborto. Porque o ato em si ele é sempre um ato traumatizante. O que acontece no Brasil agora é um genocídio das mulheres pobres, né? Porque enquanto as mulheres ricas elas têm condições de viajar para outros países ou contratar um médico que seja de confiança para fazer o aborto, as mulheres pobres elas não têm essa opção. Elas tentam fazer com remédios caseiros, com chá, com cabide. Então, no caso, ele deveria ser descriminalizado por essa questão de saúde pública mesmo, porque o gasto que é feito em curetagem de aborto é muito maior do que se ele fosse descriminalizado. E tem muita gente que acha que ele vai servir como método contraceptivo, mas não. Né? Porque quando o aborto ele é legalizado, por exemplo, no caso do Uruguai, que é como deveria ser seguido aqui no Brasil, na minha opinião, ele vem acompanhado de várias medidas, né? Ele vem de educação sexual de qualidade, livre acesso aos meios anticonceptivos, né? O aborto geralmente é a última opção mesmo, porque se ele for descriminalizado, se o aborto for descriminalizado, ele não vai se tornar obrigatório. Faz quem quer, quem não quiser, não faz. Né? E o aborto deve ser encarado como uma questão de saúde pública num estado laico, não como uma questão de moral religiosa ou de punição mesmo. Eu gosto de analisar essa questão que existe, essa contraposição dos direitos do feto, né, essa questão da extensão ou não, versus, né, a posição da mulher, o direito da mulher, a partir do princípio da dignidade da pessoa humana, né, e a dignidade da pessoa humana é entendida a partir de 3 aspectos. Seria o valor intrínseco de todos os seres humanos, né,
a questão da autonomia dos indivíduos e do valor, a gente coloca como valor comunitário. A gente teria um direito fundamental do feto contra 2 direitos fundamentais da mulher, né? O direito à vida do feto contra um direito fundamental da mulher da integridade física e psíquica e o direito à igualdade. Então, no primeiro momento, a gente tem uma posição de né, a favor do aborto, que ela favorece a questão da mulher, né? A questão da autonomia, que é a autonomia justamente da mulher poder decidir sobre o seu corpo e sobre de ter essa legitimidade de decisão, que vontade de nascer do feto e a vontade de interromper da mulher. Então as pessoas normalmente colocam, mas e a vontade do feto, né? E falam, mas e a vontade da mulher de interromper? Como o feto depende da mãe e não a mãe depende do feto, se a gente colocasse a vontade do feto acima da vontade da mãe, a gente estaria instrumentalizando, que é o que ocorre. Ela é vista como um instrumento, ela não é um fim em si mesma. Na questão dos valores sociais compartilhados, a gente tem que ver se essa autonomia ela pode ser restringida por valores compartilhados na sociedade, por exemplo, que aqui envolve muitos valores religiosos, né? Ou por interesses do Estado que são positivados em normas jurídicas, que também acontece, que é a questão do Código Penal, né? O Estado tem um interesse de proteção da vida do feto e um interesse meio velado ali da saúde da mulher. Então, por isso ele vai lá e criminaliza o aborto. Então, existe restrição? Existe restrição. Nesse aspecto, a minha opinião, eu acho que os valores religiosos, que hoje em dia estão, né, bem quase que sedimentados nas políticas do Estado, eles são muito importantes, devem ser respeitados, são baseados na fé e nos dogmas, né, dessas pessoas, mas eles não encontram espaço no domínio da razão pública, né? É uma decisão, você crer em algo, você acreditar que é uma decisão particular da vida privada. Então o Estado, enquanto ele administra a coisa pública, ele não pode partir do pressuposto ou partir de fundamentações da vida privada, de uma religião, de uma crença, porque isso diz respeito àquela pessoa, àquele grupo religioso, e não não legislar a autonomia de todas as mulheres em cima de uma fé. Mas eu acho que a descriminalização, ela, em um primeiro momento, impediria que mulheres morressem por isso, né? Em um segundo momento, eu acho que permitiria que mulheres tomassem uma decisão informada, que acho que é aí que você pode exercer sua autonomia. Porque quando você exerce sua autonomia em cima de suposições, em cima de dogmas, em cima de medo, então tá viciado, né? Eu sou contra o aborto, tanto por questões religiosas quanto por questões de saúde. O ato do aborto em si, ele não é totalmente inócuo. O procedimento é um procedimento bastante agressivo à mulher. E, na verdade, o aborto não vai resolver o problema da gestação. A mulher, ela está se preparando durante todo o período de desenvolvimento do embrião e durante toda a gestação, ela tem uma adaptação do seu organismo à gestação. Não é simplesmente a retirada do feto do embrião que vai desaparecer com tudo isso, que vai resolver tudo. A partir do momento que se retira um embrião, o organismo da mulher vai ter que entrar num processo de involução igual ao processo que se decorre após o parto. Então, o organismo da mulher ele não vai estar totalmente preparado e totalmente igual ao que era antes da gestação, a partir do momento do aborto. O processo de curetagem uterina, ele é um processo bastante desagradável, bastante agressivo para a mulher, podendo ocorrer perfurações, sangramento, lesão de canal vaginal, lesão de colo de útero, inclusive impossibilitando e levando à infertilidade da mulher. Uma frase que eu li esses dias que me chamou bastante atenção é o seguinte: como uma bactéria, uma simples bactéria em Marte pode ser considerada vida, e um feto já de 6, 7, 8 semanas aqui no planeta Terra não é considerado uma vida independente ainda. O processo de descriminalização do aborto pode levar a uma redução
do uso dos métodos anticoncepcionais convencionais, como a camisinha, como os próprios anticoncepcionais orais, a pílula do dia seguinte, já que vai ficar mais banalizado, vamos dizer assim. Não vai se dar tanta importância da prevenção da gravidez, visto que após uma gravidez eu ainda consigo evitar de ter a criança. A facilidade de se conseguir, então, o término da gestação após a gestação já estar ocorrendo, vai ser tão grande, né, se esse procedimento for, por exemplo, liberado pelo SUS, que a população não vai conseguir entender que os métodos preventivos são, na verdade, os mais importantes. Ocorre abortos todos os dias, abortos naturais. A maior causa de aborto é aborto natural. Não tem como a medicina prever, utilizar medicamentos na maioria dos casos.